Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Sou eu, a nação estrela, não prometo pra faltar. Sou eu, a nação estrela, não prometo pra faltar. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Sou eu, a nação estrela, não prometo pra faltar. Sou eu, a nação estrela, não prometo pra faltar. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Sou eu, a nação estrela, não prometo pra faltar. Sou eu, a nação estrela, não prometo pra faltar. Quando nós tambores soou, que a dama de paz tirou, meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Quando nós tambores soou, que a dama de paz tirou, meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Vem nação, estrela brilhante cantar, bate forte nossos tambores, ufa, caixa, mineira e ganzá. Joventina, Erundina, não deixa o tambor se calar. Joventina, Erundina, não deixa o tambor se calar. Quando nós tambores voou, que a dama de paz tirou, meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Vem nação, estrela brilhante cantar, bate forte nossos tambores, ufa, caixa, mineira e ganzá. Joventina, Erundina, não deixa o tambor se calar. Joventina, Erundina, não deixa o tambor se calar. Vem nação, estrela brilhante cantar, ufa forte nossos tambores, ufa, caixa, mineira e ganzá. Joventina, Erundina, não deixa o tambor se calar. Joventina, Erundina, não deixa o tambor se calar. Quando nós tambores voou, e a dama de paz tirou, meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Oi, gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Leno Farias. Eu sou Ogando Eliaxé Almindá, sou mestre de batuque em percussão, sou mestre de batuque de maracatu, do Ceará. Trabalho com percussão já há um bom tempo, desde 1994. Sou pesquisador de cultura afro-brasileira. E o que é que eu vim fazer aqui com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre maracatu. Vocês já tiveram um módulo aí de dança. E hoje nós vamos falar sobre a música e esse corpo ancestral que está inserido em todo esse contexto do maracatu. Mas, Leno, tu me começa trabalhando maracatu de Pernambuco? Nós não vamos falar sobre maracatu do Ceará? Vamos. Mas isso é o que comumente, quando você coloca no Google, né? Nos sites de pesquisa, pela internet, você bota maracatu. E o que sai é isso. Ou pelo menos bem próximo. Porque a nossa praia é maracatu do Ceará. E essa é a leitura de maracatu que o Brasil afora tem. O maracatu pernambucano. Hoje eu vou contar com a seguinte ajuda nesse encontro, nessa oficina, se assim nós podemos chamar. Né? Um pouco distante, para quem me conhece, conhece meu trabalho, sabe que eu gosto de estar perto, sentir os cheiros, os sabores e os gostos de se aprender junto. Porque a gente aprende muito
quando a gente está trabalhando junto, quando a gente está tocando junto, quando a gente está vivendo junto. Bem, aqui do meu lado esquerdo, nós temos o professor Tom Jones, que é de terreiro, chama-se Talabi, é o nome dele, dentro do terreiro. É professor, por profissão, por devoção e brincante dos foguetes tradicionais brasileiros, principalmente no Ceará. Brinca muito afoxé, gosta. E veio hoje me ajudar cantando Loa de Maracatu. Do meu lado direito eu tenho outro professor, por formação, o Samuel Taveira. Ele é professor formado pelo Colégio de Dança, pedagogo, em formação, como ele mesmo diz, gosta de dizer, está aí sempre em formação. E brincante, brinca maracatu, trabalha com samba, com ritmos afro-cubanos e afro-brasileiros. Mais à direita, Leon Farias, construção minha e da minha esposa, coisa mais linda do mundo, meu filho. Toca percussão desde os 6 anos de idade. É de terreiro, é o ogã do Iriaxé Almindá, da nossa família. E está aí, para nos ajudar. Brincante de maracatu, de afoxé. Meu filho, vocês veem por aí. Está no sangue, né? Ao lado dele, Rosenberg Cruz. Ele é professor de capoeira, tá? Ele é batuqueiro. Ele é uma das pessoas aqui do Ceará que é especialista em samba de roda. E também brinca tambor de crioula, brinca maracatu, sai afoxé. Todos nós temos uma ligação ancestral, todos somos de terreiro. E eles da casa Rosenberg e Samuel da casa de Iemanjá, eu e Leon da casa do Iriaxé Almindá, em Salvador, e Tom do Ileu Guião Labom Machó, em Olinda, Pernambuco. Então a gente vai falar hoje sobre essa perspectiva de corpo ancestral e sobre os ritmos do maracatu do Ceará. Mas, Lendo, você começou essa brincadeira, que nós vamos nos divertir muito hoje, com o maracatu de Pernambuco. Poxa, é só essa referência? Se você botar na internet é o que sai. A não ser que você bote maracatu do Ceará, né? Mas, Lendo, só tem maracatu no Pernambuco, no Ceará? Não. Tem maracatu no Brasil inteiro, com denominações e nomes diferentes. Mas a essência da brincadeira é a mesma. Eu vou tentar contextualizar como é que isso chega. Primeiro, essa brincadeira de maracatu é banto. É de origem banto. Lendo, mas fala de orixá, a gente chega já lá. Mas a origem da brincadeira é banto. Vamos pensar assim. Dentro desse processo diaspórico, lê-se diaspórico por minha interpretação de sequestro, rapto e escravidão, tá? Vem para as Américas 9 milhões de negros vindos de África. Várias nações. A África é um continente, todos nós sabemos disso. Então, vem várias nações. Quem primeiro aporta no Brasil e se estabelece aqui para o trabalho regido pelos escravocratas são os negros de origem banto. Lento, mas que negro de origem banto é esse? Vamos entender. O branco gosta muito de codificar. Então, ele codificou na seguinte perspectiva eurocêntrica. Vamos distribuir isso aí por eixo linguístico que facilita a nossa vida. E bota todo mundo numa panela só. Então, o povo banto é quem fala os idiomas umbundo, quimbundo, Angola, Congo, tá? Cambinda, Moçambique, isso tudo é Congo. O povo que fala o idioma iorubá são os Queto, Alaqueto, Egbe-Alaque, Oió, tá? É um povo de Ixá, que fala idioma iorubá. Então, eles são chamados de iorubás, né? E aqui no Brasil recebe várias denominações, desde Nagô até Queto, que é um dos povos que fala iorubá dentro do continente africano. E o povo Jeje, ou Fon, ou
Kiwe, né, que fala o idioma deles, que é Jeje Marim, Jeje Savalu, Jeje Minapopô, Jeje Dahomey, né, são vários, Jeje Mina, todos eles são etnias. E aqui no Brasil se constituem algumas outras etnias a partir da mistura desses povos. Por exemplo, os Mussurumim e os Nagovudum. Tá? Essa construção identitária brasileira nos traz cores, nos traz sabores, nos traz alimento para a alma e para a nossa cultura. A cultura do povo brasileiro é uma cultura construída nessa diversidade em que as matrizes africanas são berço e catalisador de várias informações. A gente vai falar sobre construção identitária, para a gente pensar na perspectiva de corpo. Leno, que construção identitária é essa? Todo mundo que fala sobre a constituição da identidade do povo brasileiro diz que nós somos compostos pelo branco, europeu, pelo negro, africano e pelos índios, que são os originários da terra. Certo. Mas que concepção é essa? Que cultura branco-europeia vem para o Brasil? Beleza. Eu não estou falando de uma visão ortodoxa. Eu não estou falando daquele branco cristão que seguia à risca o que o Vaticano colocava. Não. Eu estou pensando também aí em degradados, em ciganos, em povos que tinham no cristianismo uma perspectiva popular. Aquele cristianismo pautado nas orações, nas benzeduras, nos ungüentos, né? Aquela cultura que, quando chega aqui, ganha força dentro dessas comunidades, em que a maioria negra vinha de África e que uma boa parcela já vinha entendendo esse processo do que era o cristianismo. Como assim? Esse povo não se junta aqui não com os índios negros? Não. E o negócio do sincretismo? Tu vai falar? Vou, porque ele vai pautar essa conversa da gente. Como assim sincretismo? Como assim vem de África? J. Williams é um pesquisador, se vocês puderem procurar os textos deles, vocês vão encontrar, ele é inglês, e vocês vão encontrar um material muito interessante que ele fala sobre a perspectiva de colonização de África, em que, a princípio, se pegou a corte africana e se leva para as escolas os filhos de reis e rainhas para as escolas na Europa. Lá se faz uma coisa que já acontecia há um bom tempo, que é o sincretismo. Se pega divindades daquela cultura, daquele povo que é estrangeiro na cultura europeia e se constrói identidades com aquelas divindades cristãs, os santos católicos, para que, quando se retornar ao país de origem desses povos, se facilite o diálogo. Inclusive, se facilite a perspectiva de colonização, exploração do serviço humano e a exploração do extrativismo daquela região. Ouro, pedra, cobre, os condimentos, porque a busca era mercado comercial, certo? Então, o que é que acontece? Esse povo chega em África, abre diálogo com algumas realezas, o reino do Congo principalmente, que era um reino extremamente organizado politicamente, que tinha várias fronteiras e que produzia um comércio pungente, o reino do Angola e vários outros reinos ali, naquela região litorânea em que eles poderiam ter acessos mais fáceis. Quando esses filhos da realeza voltam, eles voltam para a sua tradição. Mas eles aprendem a partir dali que existe um outro formato e que esse outro formato ele pode constituir
dentro da tradição que ali já existe, uma releitura mais moderna, que pode fortalecê-los e deixá-los mais contemporâneos à época. E assim o fazem. E assim se constitui. E assim se abre o comércio. E assim se começa a escravizar esse povo. Então tem negro que sai de África e que volta ao Brasil, já sabendo o que é o cristianismo, já sabendo quem são os santos e as santas, já sabendo sobre o processo colonizador e o que é que eles vinham fazer aqui, escravizados, e já fazendo sincretismo religioso. Alguns deles até batizados. Mas a grande maioria se batiza aqui. Eu preciso, Leno, entender por que você está contextualizando isso. Porque o maracatu nasce dessa mistura. O maracatu nasce dessa construção dessa identidade. Esses negros chegam no Brasil, nesse processo de escravidão, a sua grande maioria bantu, Angola, Congo, e aí vai, a gente já falou sobre esses povos, são batizados, são entregues às fazendas e começam todo um processo de retorno à África. Ou um retorno ancestral, ou melhor, desculpe, todo um processo de luta e resistência para, assim, retornar à África. Em dois moldes. O retorno à África enquanto ser humano vivo e o retorno à África enquanto ancestral. Leno, a gente vai falar sobre isso também. O corpo, dentro desse processo, enquanto dança, enquanto folguedo, enquanto música, ele não se dissocia de nenhuma das informações. O maracatu, ele é uma construção sociocultural. Essa construção sociocultural, ela é pautada na perspectiva ancestral de corpo e sociedade. No decorrer desses processos, a gente vai entender que a estrutura do maracatu nada mais é que uma bela de uma contação de história. Tá? Vamos entender. Esses negros chegam ao Brasil, são escravizados, têm direitos que assim acham que são direito deles, de colocá-los para ter missa em um momento de diversão. Eles descobrem também, a partir da ida de reis e rainhas africanos a Portugal, que a figura do rei e da rainha é extremamente importante. E esses reis e rainhas, quando vão a primeira vez a Portugal, têm um estranhamento da forma com que eles se colocam, como a corte é estabelecida. E aí, num segundo momento de visita à Europa, eles já vêm numa outra perspectiva, com ombreiras, com cortejos, com vassalos, com toda uma pompa, sem esquecer a ancestralidade africana, que os cortejos na África sempre existiram. Desde que se nasce uma criança, se toca, se dança e se canta. Quando se morre, se toca, se dança e se canta. Então, eles vinham fazer esse cortejo e trouxeram o batuque deles. O colonizador, que estava dizendo assim, opa, isso é importante, entendeu que aquele momento era importante, começa a constituir, a partir de sociedades que já estavam sendo organizadas por negros, que também entenderam que essas sociedades de organização eram um passo importante para a libertação, começam a constituir irmandades em igrejas do Rosário dos Pretos para a coroação de rei e rainha de Congo. Leno, por que você está falando isso? Porque só tem igreja do Rosário em cidades que o número de negros era expressivo. Não era toda a cidade que tinha essa organização. Fortaleza tinha, Aquiraz, Fortaleza tem, Aquiraz tem, Sobral tem, no estado do Ceará tem bastante. E tem uma organização social. Se vocês forem fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre esses cortejos e esses maracatus e a Igreja do Rosário, vocês vão encontrar dentro dos escritos vários relatos sobre o processo de coroação de rei e rainha e de organização dessas comunidades. Mas o controle era muito forte. Forte como? O negro podia ser rei e rainha, mas ele não poderia ser o secretário nem o tesoureiro dessa irmandade. Né? Por quê? Porque corria dinheiro. Por quê? Porque eles tinham que ter controle do que é que eles conversavam.
E esse dinheiro era arrecadado para a libertação. E isso acabava atrapalhando os negócios. A contrapartida foi instituído o direito de manterem tradições. Leno, mas todo mundo fala que o Ceará teve pouco negro. Se vocês quiserem estudar mais sobre isso, procurem as teses e os livros do professor Hilário Ferreira Sobrinho, do mestre de capoeira Armando Leão, que falam sobre os negros no Ceará e o tráfico interprovincial. Do Armando especificamente sobre a charqueada. Importante ver a charqueada, porque sai coisa daqui para o Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, desses negros. Então, a gente tinha, sim, uma população bem interessante de negros e negras, só que o número de homens era maior. E dar visibilidade para as mulheres era extremamente interessante. Daí a proposta de coroação de uma rainha e a pompa para essa rainha. Leno, mas esses cortejos de maracatu no Ceará sempre aconteceram, não só no Ceará, no Brasil inteiro, com vários formatos. Uns chamam de congada, outros chamam de maracatu, outros chamam de zambiapongo, outros chamam de mandu. Você encontra em várias regiões do país. É fácil encontrar isso. É fácil ver a mesma estrutura em que se festeja e no final se coroa um rei ou uma rainha. E aqui no Ceará se concentrava onde? Nós sempre tivemos espaços em que a população negra da cidade se localizou. Por exemplo, o Beco da Apertada Hora, da Cachorra Magra, ali, pertinho da estação Luiz Felipe, que hoje é o Pirambu, eu acho que é a estação Luiz Felipe, lá da estação, ali da Praça da Estação. E o Oiteiro, que hoje é o Colégio Militar, aquela região do Colégio Militar. Houve vários processos de desfavelização do centro da cidade de Fortaleza. Várias vezes o centro da cidade de Fortaleza foi desfavelado para tirar o povo preto dessa região. Muito complicada essa relação. E a partir dessa relação se constrói várias informações. Entre essas informações, os batuques que davam origem à coroação de rei e rainha e que hoje nós chamamos de maracatu. Todos os estados tinham esses batuques, mas o característico do Ceará era a relação com o povo banto, né? Pelo processo colonizador. Nós fomos colonizados pelos bantos. Posteriormente vem o povo Fon, Jeje, Nagovodum e Iorubá. Mas, a princípio, pelo povo banto. Você vê várias características, inclusive na forma de se tocar percussão, nas tradições do povo negro no Ceará. O tambor, a batida do tambor, as nossas alfaias, que chegam na Europa com negros islamizados, mouros, trazendo as bandas de pífaro, que eram feitos de cabaça, corda, couro e ossos. O pífaro era feito de osso. E acaba chegando aqui, no Ceará velho, se instala em todo o sertão, se instala com mais força na região do Cariri, aqui na capital também tinha. E aquele tambor de corda, couro, ele é utilizado em todo o Brasil. E aqui também, os nossos tambores escavados, né? Lendo outras expressões de origem banto, que a gente vê e a gente não se atenta a isso, tambor de crioula, o zambê, o coco, né? Mas com muito mais força no Ceará, o maracatu. Leno, esse maracatu tem, esse batuque tem um hiato. O que é isso? Um tempo de esquecimento. A Belapó que ajudou nisso. Tá? Que tempo de esquecimento é esse? A gente passa um tempo de negação. O Ceará sempre negou tudo do que não era eurocêntrico. Lógico. Nós fizemos uma perspectiva de boulevard. Nós tivemos na arquitetura da cidade uma tentativa de redirecionamento de ruas para que virássemos, acompanhássemos as tendências europeias. Nós tivemos uma construção de uma identidade cultural a partir do que vinha da França e da Inglaterra, posteriormente do que veio dos Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial. E
a gente tentou bastante, né? Mas o cearense, como diz a gente, nós é osso. Por quê? Porque se monta um bulevar, se faz o passeio público e o cara de sarro, porque cearense é brincalhão, né? Me planta um baobá e diz que é uma sequoia africana. E me planta uma planta ancestral africana, um baobá. Então, assim, mesmo com essa construção, mesmo com uma lei no Ceará dizendo que não tem negro nem índio, esses batuques permanecem na periferia. Mesmo com essa desfavelização do centro, primeiro mandando para a área da Pirambu, Barra do Ceará, depois para o Bom Jardim, depois para o Conjunto Palmeiras, e assim sempre se fez, e continua se fazendo, Minha Casa Minha Vida, né? A gente continua tentando higienizar, a gente consegue construir dentro desse espaço uma preservação. Você sabe por quê? Vou tentar falar para vocês qual é a perspectiva de corpo dentro da cosmovisão africana. Lendo o que é cosmovisão? Cosmovisão é a forma com que você, dentro da sua sociedade, do seu grupo social, enxerga o universo, o mundo que lhe cerca, aquele universo que lhe cerca. Então, dentro da perspectiva de matrizes africanas, existem várias cosmovisões. E estas cosmovisões, elas são pautadas na construção de identidades. Que identidades são essas? Identidades corporais. Leno, você está me falando do meu corpo ancestral? Também. O seu corpo, ele fala da ancestralidade que vivifica, do dia a dia, do cotidiano, da farofa que você faz, da tapioca que você come, do pão de milho que você faz no bafo, né? Daquela buchada, daquela panelada, que são comidas características dos povos africanos, da sua feijoada, meu querido, da forma com que você relaciona com a família. Isso é sua ancestralidade, está dentro de você e o seu corpo responde. Só que ele também entende, dentro da cosmovisão africana, que essa ancestralidade, ela não é só individual, ela também é social. E que o corpo ancestral é o corpo de comungar com outros corpos. E o maracatu é um corpo ancestral. Na dança, na música, na organização, uma grande família, um egbé, um ará, né? Um abi, uma grande família. Mas aí o que é que acontece? Se reconstitui, se mantém e se constrói. Leno, por que é que você está falando de corpo ancestral dentro de uma perspectiva de maracatu? Provavelmente, depois da oficina da Sandra, que ela deu ontem para vocês, ela falou do figural, né? Que o que é o figural do maracatu, se nada mais do que construir a formação do povo brasileiro e reverenciando a ancestralidade africana. Entendam, eu estou falando de cultura banto, eu estou falando de inquice, de banquice, de divindades ancestrais banto, que chegam no Brasil e no Ceará, e que se refletem e se reconstroem a partir da relação com o dono da terra, que é chamado de índio, com a pena, com o brasileiro natural, né? Essa ancestralidade constitui família também na troca de saberes. Maracatu tem perspectivas ancestrais. Dentro da cosmovisão de matriz africana banto, Nzila, um Pabunzila, Mavambo, é quem vem fazendo a condução dos caminhos. É quem brinca, é quem pula, ele é uma criança. E é quem vem dando caminho, é quem abre, é quem brinca. É quem brinca com fogo, com a bola de criação do universo. Eles acreditam que o universo nasce da explosão de uma grande bola de fogo. O africano já sabia do Big Bang antes do branco descobrir, né? E aí ele vem e constrói isso na seguinte perspectiva.
O baliza, que vem na frente do corpo de cortejo do maracatu, antes dos cordões, o ala, depende muito de cada maracatu. Uns hoje usam o termo de ala, mas antigamente se usava cordão, né? Ele vem abrindo, ele vem pulando, dançando, brincando com quem está na rua, chamando a atenção para o estandarte que vem atrás, que é a identidade daquela nação. Por exemplo, eu vou usar o maracatu Nação Baobá, uma nação Iracema, né? Que tem o nome de nação no seu maracatu, pela perspectiva de entender que eles são ancestrais de uma nação africana. No Pernambuco você encontra muito. Nação Estrela Brilhante, nação aqui, o Nação Fortaleza, né? Nação, né? Nação. Várias nações colonizaram a gente, mas está lá. A referência de quem brinca, a referência da nação e seus ancestrais, e posteriormente, vocês viram na discussão dela, a gente vai encontrar personagens bem brasileiros, né? Uma ala, um cordão de índios, são os originários da terra. Lendo, mas antigamente tinha bloco de índio no carnaval? Tinha. Você quer um exemplo? Aqui no Ceará acontecia com frequência, mas você quer um exemplo bem contemporâneo, que todo mundo fala? O Comanche, o Apache, blocos de índio da Bahia, que o Carlinhos Brau junta a timbalada, e até hoje ele sai com um cocá de palha, tocando timbal e fazendo carnaval. Esses blocos de índio sempre existiram, né? As negrinhas, né, com aquela roupa de baiana, né? Os africanos, né? E essas negrinhas com roupa de baiana? Vem porque entra como? Entenda. Desses vários processos de uso da mão de obra do povo negro no Brasil, um deles foi a nega de ganho e o negro de ganho, que além de produzir renda para a sinhazinha, o senhorzinho, os donos deles, servia também para ostentar poder, ostentar riqueza. Então essas negras botavam tabuleiro, esse tabuleiro de acarajé que a menina vende para você, que a Pérola vende, hoje vende no shopping, que a Adriana vende ali perto do shopping, do supermercado, né? Esse tabuleiro que você encontra aí no sertão do Cariri. A baiana, elas vendiam, eram negras de ganho. Elas faziam quitutes, faziam comidas, botavam na cabeça e iam vender, e essa renda servia, boa parte dela, para a sinhazinha, e um pouquinho que elas conseguiam esconder, ia para as irmandades para libertar o povo, inclusive eles. Como é que eles faziam para ostentar? A nossa indumentária é aqueles turbantes, aquele pano que é chamado de pano da costa, né? Aquela camisa de crioula que chama de camisu, que já é uma coisa nossa, já se coloca aqui, é brasileira, para não aparecer os seios femininos. O tal do pudor judaico-cristão, que o índio não podia andar nu, nem a negra com o peito de fora. E as saias rodadas, as joias da sinhazinha que ela botava na nega de ganho, os balangandãs, as grandes argolas, para ostentar. Essa negra é de fulana, olha como ela está bem vestida. E essa indumentária foi construída, né? E foi preservada. Você vê essa indumentária no candomblé, em todas as nações, você vê essa indumentária no maracatu, em todos os locais, você vê essa indumentária em outras perspectivas, né? E faz parte hoje da construção da identidade do corpo, da mulher e do homem de terreiro, né? E de quem vende à rua os quitutes africanos. Então, dentro do brinquedo do maracatu, tem uma ala de negrinhas que estão com argolas, com pulseiras, com saias rodadas, né? E vários outros cordões que foram sendo constituídos. Tipo, tem maracatu que tem capoeira, tem maracatu que tem orixá, tem maracatu que tem os terreiros que vão dentro do maracatu se fazendo representar, né? E também se chega no que é basicamente o maracatu, né, que é a coroação do rei e da rainha. Ostentar essa perspectiva de
de reconstrução de identidade, que eu falei lá, da vinda de África, da reconstrução da África no Brasil, é fator predominante. Então, nós temos um rei e uma rainha que serão coroados, um ombreula. Ombreula é aquele cara que carrega aquele guarda-sol. O nome daquilo é ombreula, tá? Os lampiões que iluminam, porque a luz na cultura, nas várias culturas de matriz africana, a luz representa força, poder, né? Como falo também. Mas a luz representa força, poder, constituição de realeza. Uma corte pautada dentro das cortes europeias, então nós temos príncipes, princesas, duquesas, damas do paço, com roupas, né, de luxo, né, de riqueza, bordadas, resplendores. É uma coisa que nós construímos aqui no Ceará, tá? Chego já lá. E constitui aquela realeza. E um pajem carregando as coroas. Né? E por último, sem esquecer essa referência africana, o grande batuque. Tá? Sobre o batuque, nós temos os batuqueiros que tocam o batuque e o macumbeiro, que é aquele que canta a loa do maracatu, que são as músicas do maracatu. Sem isso é apenas um cortejo. Sem música não existe maracatu. Sem a corte não existe maracatu. A percussão, o batuque é o coração desse corpo ancestral, que lhe religa através do som dos tambores a África mãe. Agora, o principal personagem do maracatu, além é a rainha, não é. Às vezes parece que sim, mas não é. O grande personagem do maracatu ainda é remanescência dos batuques. Existe uma de várias divindades banto, e aí eu chego no momento em que eu digo que o maracatu é de cultura banto, mesmo porque eles trazem as duas principais referências de ancestrais africanos, são os pretos velhos. Ele traz a principal relação com os donos da terra e o período em que nós brincamos maracatu, que é o balaieiro. São coisas nossas, extremamente características do Ceará. Mas existe um personagem que está em todos os maracatus, talvez não tão próximo, mas está em todas as construções de identidades afro, banto, no Brasil inteiro. É a calunga. Lendo, mas a calunga é só uma boneca. Ô boneca? Que boneca? A representação ancestral da calunga é tão grande que em dados momentos, inclusive, se vocês pesquisarem, aqui no Ceará, a calunga ela ficava na casa de uma madrinha, que tinha a obrigação de constituir a roupa da calungueira e da calunga. E a calungueira era extremamente responsável pela manutenção daquela calunga. Ainda o é. Ainda existe a mesma roupa. As calungas eram feitas de madeira, sagradas e sacralizadas. Em outros estados ainda conseguimos encontrar isso. Sagradas e sacralizadas. E essa calunga, ela tem duas relações ancestrais. Primeira, para o povo banto, nós temos a calunga pequena, que é o retorno em espírito à minha África ancestral. A calunga pequena é o cemitério, em que eu vou voltar para a África depois que eu morrer. É o local onde vai ser colocado o meu corpo, mas o meu espírito retorna à África. E a calunga grande, que é o mar, que é o retorno enquanto ser humano à África. Eu vim de lá para cá pelo mar, eu tenho que voltar por lá. E a calunga é uma das várias divindades do mar, como Caiaia, como Quisimbe, como Samba, né? Eles são divindades de origem banto. Leno, tu falaste sobre esse corpo. E sobre a música? Vamos falar sobre a música. A música, ela se constitui a partir das perspectivas
de relação, de manutenção dessa ancestralidade no Ceará. Falei para você que a gente tinha batuques, e esses batuques constituem basicamente o que hoje nós fazemos de percussão dentro das matrizes africanas. Esse batuque sai do Ceará e vai para o Rio Grande do Sul. E lá se constitui, junto das outras realidades, com o batuque do Rio Grande do Sul, com divindades, banto e iorubá. As trocas acontecem. Mas esse batuque, especificamente no Ceará, ele constitui uma coisa chamada catimbó. E esse catimbó, ele do calundu, batuque de buraco, e aí vai, né? Várias denominações. Mas esse catimbó, ele, a princípio, ele constitui... Só um minuto, por favor. Ele constitui uma identidade sonora. Essa identidade sonora é essa aqui, ó. Deixa eu tirar a esteira aqui. Lena, eu já escutei isso. Lá naquele terreirinho que toca no fundo do seu quintal, que todo mundo diz que não existe. É o mesmo batuque, desde que se chega aqui. O mesmo batuque do Beco da Apertada Hora, da Cachorra Magra, do Oiteiro, do Pirambu, Barra de Ceará, do Bom Jardim, da Palmeira, do Conjunto Palmeiras, que a Palmeira é como os moradores se relacionam com o bairro. Leno, mas isso é o maracatu da gente? É. Mas não é isso que a gente toca na avenida, não. Não é isso que eu vejo o povo fazendo, não. É aquele negócio. Eu chego já lá. É. Lembra daquela perspectiva de embranquecimento que eu falei para vocês, que a gente passou a vida toda buscando? Tem um senhor chamado Descartes Gadelha. Ele é meu amigo. Se ele tiver a oportunidade de ver esse vídeo. Descartes, um abraço, meu irmão. Em uma das várias conversas informais que a gente aprende escutando, se chama oralidade. Eu sou preto de terreiro e eu só sei aprender assim. Também, né? Eu também sou inteligente, a gente tem que estudar. Ele me disse, Leno, a gente tem dois grandes momentos nesse batuque do Ceará. E ele disse, olha, escute um trabalho que tem no Museu da Imagem do Som que chama-se Los e Batuques do Ceará. E eu fui escutar. E essa batida consistia lá. Por quê? Porque foi um acervo que foi mantido e eles transformaram, mantiveram. É interessante, se vocês puderem buscar essa informação, e quem tiver Los e Batuques do Ceará é muito interessante. E ele disse assim, em dado momento, esses batuques foram convidados para ir a Ceará Rádio Clube. Ali onde é o DCE da UFC, se você olhar de longe é um rádio. Aqui dali era uma rádio, viu, gente? Se você olhar de longe, o DCE da UFC, ali na praça, em frente à Faculdade de Direito, a praça, o casarão do Barão, a casa do Barão e o DCE. Aqui dali era Ceará Rádio Clube. Era uma rádio. E são convidados para irem os batuqueiros, porque já estava no processo de balanceio, estava forte, já tinha se constituído todas as informações, havia uma proposta regionalista e tal. E segundo Descartes, que no decorrer desse processo, foi pedido que esse batuque não fosse tão rápido, porque era muito preto. Né? Fosse uma coisa mais ritmada, para se poder entender, para se poder constituir um entendimento sonoro. Porque só se via a música num viés eurocêntrico, aquela coisazinha, pá, 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 pá. E esse batuque, essa música de matriz africana e africana, ela é assim, ó.
trabalha com polirritmia. O negócio não é cartesiano. Circular, multifuncional e tecnológico. O som que a gente produz. Vários instrumentos produzindo vários sons, a voz numa outra direcionamento, várias frases. Não é cartesiano. Mas eles queriam tentar deixar isso cartesiano. E segundo Descartes, a solução foi ralentar. E aí vem... Negro, negro que fala nago, negro da Costa Rica, neto de Babalaú. Ele é na macumba, nego gira, nego rola na batida do tambor. Nego já bebeu marafa, saravê, Babalaú. Mas, segundo Descartes, não ficou tão lento assim, e eu acho muito interessante essas proposições dele. Inclusive, eu fui atrás de fazer uma pesquisa e realmente condiz e conduz com o que ele fala. Não ficou tão lento assim de repente. Um outro grande fator foi a Saramandaia, a transmissão pela primeira vez do Carnaval do Rio de Janeiro pela televisão, a televisão colorida, né? Lendo, mas como é que esses fatores fazem com que esse maracatu fique tão dolente, tão compassado? Roupas, luxo, brilho e resplendor. Peso. E aí ele fica muito mais... Já vinha dessa perspectiva de ralentar, já tinha essas construções, né? Já tinha um hiato dessa brincadeira, né? Que aí quem propõe uma nova roupagem de releitura com um nome específico de maracatu é o seu Mundico, né? E a gente vai poder conversar sobre isso, sobre o seu Mundico com mais veemência, quando a gente for conversar com o Ás de Ouro, com o Marcos, né? E a gente vai ter um momento com eles aqui, dentro desse curso. Mas é o seu Mundico que traz essa proposta, né? Padeiro, sai daqui, Pernambuco, vê lá os maracatu, volta. Os amigos chamam para botar um bloco, eu disse, só bota se for de maracatu. E bota o maracatu. E nasce a brincadeira de maracatu, entre outros maracatus que já foram, já vieram, que já nasceram, que já morreram, que mantiveram a tradição e que toca o maracatu tradicional. Outra característica do maracatu tradicional é o ferro. Com licença. Leno, mas o que é o ferro? O ferro nada mais é do que o... Você vê um batuqueiro tocando ferro, triângulo, é um espetáculo à parte. O nosso maracatu é performático. E nós sabemos fazer isso muito bem. Nosso maracatu é performático. Esse batuqueiro que toca o triângulo, ele faz... Na avenida você vê performance. Você diz assim, meu Deus, vai cair num pé só, e o cara volta e pá, pá. É performático. Nosso maracatu é performático. Não tem outro nome para isso. Nós produzimos vários sons, porque nós temos vários sotaques. Nós temos a beleza da estrutura organizacional do nosso maracatu, que é diferente da grande maioria dos outros. E nós temos uma construção teatral, né? Tem maracatus aqui que já chegaram a botar corais cantando dentro do desfile. Corais, né? Então, assim, e não é coral de miçanga de macumbeiro, não, é coral de canto, né? Nós somos personagens, né? Fazemos parte de um figural e como personagem, como o Mateu, que também pinta a cara, uma Catirina, que também pinta a cara, nós somos performáticos.
O ferro, tem uma história que corre nos barracões de maracatu, que o ferro é a relação do batuque do maracatu com o sino da igreja do Rosário. Negada. Como diz a mamãe, isso é conversa de bebo para delegado, não procede. É mais um dos vários instrumentos africanos que chegam aqui. Nós encontramos o gongue dentro dessa orquestra, tá? O gongue. Encontramos o ferro. Nós encontramos em alguns maracatus alfaias, caixas sem esteira e com esteira, mas isso eu vou explicar. Mas deixa eu chegar na essência do ferro, do triângulo, que é muito característico nosso. Inclusive, eu levei dois triângulos para o Museu Afro de Salvador, com a professora Biancardi. Ela esteve aqui na Feira da Música, eu sou luthier também, construo instrumentos, e ela ficou encantada com o triângulo de maracatu, ela queria levar. Só que não dava na bagagem dela, e como eu ia muito a Salvador de carro, eu levei dois triângulos de maracatu do Ceará para a exposição permanente do museu deles. Até um museu só de instrumentos musicais de origem africana e afro-brasileiras. Então, por quê? Porque é muito característico nosso. Leno, mas vem da África. Deixa eu só dar como é que chama, que esses meninos chamam agora, quando você conta um pedaço do filme sem eles saberem? Um spoiler. Assiste o documentário sobre a vida do Verger, que chama Mensageiro entre Dois Mundos, que eles começam o documentário com um cara com um ferro, tocando um ferro em formato de V, virado como a gente toca o nosso triângulo, ele esse ferro é um instrumento musical. Tem um instrumento dentro do candomblé que chama colá-colô, que nada mais é do que o ferro, no ferro. Né? Então, esse instrumento, esse ferro, ele já é um instrumento ancestral, africano. E está contido dentro do maracatu. Beleza? Como outros instrumentos. Por exemplo, a alfaia, que vem esse nome de alfaia por causa da costura no corpo do instrumento. Vem de alfaiate, couro, cabaça ou madeira. Aqui ganha corpo com madeira, porque a gente tem muita madeira, fácil acesso. E aí, essa alfaia, aqui no Ceará, ela é substituída pelo advento do ferro. Neno, que advento do ferro é esse? Surdo. Parafuso. Tá? E o surdo com parafuso, ele facilita em dois momentos. Primeiro, na afinação, na manutenção, na facilidade, porque os artesãos, os luthiers de alfaia, a urbanização estava jogando, eles eram um ofício que não estava... Acaba ganhando os sertões. A gente vai encontrar posteriormente no sertão do Cariri com muito mais fluência. Mas aqui na capital, durante muitos anos, era difícil encontrar. Foi preciso um movimento percussivo, do qual eu fiz parte. Construir vários encontros, várias oficinas, sair daqui em outros estados para resgatar o ofício de luthier em alfaia. Em alfaia, ilu, e aí vai. O segundo momento é que o nosso carnaval é no inverno. E a pele de couro e a corda, absorvendo água, ela dilata. O tambor não produziria som. Então, trocamos a alfaia por uma pele sintética num surdo. A caixa da alfaia, as esteiras, são essas molinhas que ficam debaixo da caixa, elas servem para dar um estribilho no instrumento quando você toca. Né? Mas os das alfaias eram feitos com tripa ou pedaço de tira. Então não dava um som muito grande. Por isso, as caixas nossas de maracatu são sem esteira. A princípio. Tá? E aí, nós também encontramos dentro desse batuque de maracatu outros instrumentos. O chequeré, que é a cabaça, tá?
que é essa cabaça. E aí o que é que acontece? Essa cabaça, ela, ó. Ah, Leno, eu vi muito quando era criança, muito maracatu, ali na Duque de Caxias, que eu ia pro curso, Leno. Na Duque de Caxias eu ia pro curso, Leno. Lá na Dom Luiz. Eu sou mais moderno, eu ia pro curso lá na Domingos Olímpio. Mentira, fui muito para Duque de Caxias. E assim, tocava ganzá. Porque esse instrumento também era complicado de se produzir. O ganzá eu vendia na loja. O ganzá, o surdo, a caixa. Facilitava a brincadeira. Essa reconstrução, ela sofre novas orientações para conseguir existir. Mas o mais interessante disso tudo foi a forma com que se reconstruiu esse batuque africano. Tá? Então, a gente tem o tirador de loa, o macumbeiro, tá? A gente tem os batuqueiros, com suas caixas, seus surdos, seus ferros, seus chequerés. E agora a gente vai falar especificamente sobre o tocar, o som que o maracatu produz. Partindo do princípio da construção rítmica do batuque de maracatu, nós temos uma divisão de timbres dentro desse cortejo, dentro daquela que chamamos de batuque. Nós temos divisão de instrumentos por timbres. E vamos especificar. Nós temos idiofônicos, que são instrumentos que produzem som com seu próprio corpo, e membranofônicos, que produzem som com membranas, com peles. E também são divididos pelo som que eles produzem. Por exemplo, a cabaça, o triângulo, o gongue, ou calbel, ou chocalho, ele dita o andamento. A caixa faz o diálogo entre os surdos, que dão a pisada da dança do brincante. Tá? Então, o gongue, na mão do mestre do batuque, que está regendo aquela bateria, aquele batuque, aquela construção rítmica, ele dita a célula e o andamento no gongue. O triângulo garante a permanência desse andamento. Então o triângulo ele não para até acabar o cortejo. O triângulo é quem vai agora conduzir esse ritmo, mantendo o que o mestre puxou. E a caixa vai ditar o ritmo. E o que completa toda essa estrutura musical é a loa. Vestido de ouro e veludo azul, vem nosso maracatu. Vestido de ouro e veludo azul, vem nosso maracatu, trazendo de longe das Minas Gerais o mito, a lenda ou a história real. Trazendo de longe das Minas Gerais o mito, a lenda ou a história real. Chico Rei, Chico Rei, era galanga lá no Congue, em Vila Rica, Ouro Preto é Chico Rei. Chico Rei, Chico Rei, era galanga lá no Congue, em Vila Rica, em Ouro Preto ele viveu. E nos cabelos tinha o ouro da alforria, que ele deitava na pia batismal. A liberdade ele denava no condão.
alongado na ladeira da cidade, sua corte ancestral reluz sob a luz da avenida. O Vozes da África traz de longe das Minas Gerais. Chico Rei é lenda viva no nosso carnaval. De longe das Minas Gerais, Chico Rei é lenda viva no nosso carnaval. Chico Rei, Chico Rei, Chico Rei era galanga lá no Congo, em Vila Rica, Ouro Preto é Chico Rei. Chico Rei, Chico Rei era galanga lá no Congo, em Vila Rica, Ouro Preto é Chico Rei. Vestido de ouro e veludo azul, vem nosso maracatu. Vestido de ouro e veludo azul, vem nosso maracatu, trazendo de longe das Minas Gerais o mito, a lenda ou a história real. Trazendo de longe das Minas Gerais o mito, a lenda ou a história real. Chico Rei, Chico Rei era galanga lá no Congo, em Vila Rica, Ouro Preto é Chico Rei. Chico Rei, Chico Rei era galanga lá no Congo, em Vila Rica, Ouro Preto é Chico Rei. Galanga, Francisco, Chico Rei. Galanga, Francisco, Chico Rei. Galanga, Francisco, Chico Rei. Galanga, Francisco, Chico Rei. Vale-me, meu pai, vale-me, Xangô. 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 Gente, essa batida, esse ritmo, tá? Você vai encontrar em muitos maracatus, ou melhor, quase todos os maracatus daqui de Fortaleza ainda utilizam esses ritmos ou mesclam com os seus sotaques particulares de cada agremiação, né? O Rei de Paus, né? O Ás de Ouro, que vai estar aqui conosco na quinta-feira, né? E na quarta, eu acho, quarta e quinta-feira. E você vai encontrar maracatus como Nação Baobá, mesclando, Voz da África. Hoje volta a usar, mesmo tendo uma batida própria, mas volta a usar esse ritmo. Então, nada mais justo do que ser chamado de ritmo tradicional. É assim que o maracatu do Ceará foi conhecido, a partir desse ritmo, a partir da indumentária, da teatralização,
do maracatu, chamado por muitos de maracatu de cintura dura, por uma pisada mais firme, pautada nesse surdo, cênico, né? Nosso maracatu é muito belo. E aí, isso constitui também uma outra discussão. Leno, você me disse que esse maracatu é banto. E também falou no começo dessa conversa com a gente que os ancestrais bantos são Inquice e Banquice. Mas Xangô não é Iorubá? Xangô é Iorubá, é um ancestral iorubano, do povo que fala o idioma Iorubá, Oió, rei de Queto, né? Mas existem vários fatores que agregam informações às culturas de matrizes africanas. Um desses fatores foi um processo muito forte no Brasil, chamado de nagocentrismo. Esse processo chamado de nagocentrismo fortalece as buscas por raízes, mas também deixa em evidência uma perspectiva ancestral iorubá, como se fosse só essa a perspectiva ancestral africana. E não é. No começo dessa conversa nós falamos de várias matrizes, e que dessas matrizes, a banto dá origem ao maracatu, e que os ancestrais deles são divindades banto. Mas os orixás adentram dentro dessa fala e desse discurso. O movimento negro também agrega forças, entre elas a construção de um maracatu aqui, que nasce no dia 20 de novembro, que é o Maracatu Voz da África, né? Então, tem essa construção também das lutas sociais e do fortalecimento da identidade. E aí entra o nome dos orixás. Tem outro fator? Também tem. A partir da década de 40, se estabelece um dos cultos brasileiros, de matrizes afro-brasileiras, no Ceará com muita força. A gente tinha catimbó, a gente tinha batuque de buraco. Mas uma senhora chamada Júlia, Dona Júlia, né, Condante, ela traz para o Ceará uma perspectiva de Umbanda. E a Umbanda, ela nasce na construção dessas identidades no Rio de Janeiro. E a identidade iorubá estava muito forte, muito presente. Então ela traz também no seu discurso afro-brasileiro o nome dos orixás. E isso entra dentro do terreiro e posteriormente também se propaga dentro dos maracatus. E os orixás entram no maracatu, para você ver como é essa construção de várias identidades. E esse orixá dentro do maracatu, ele provoca a elaboração de loas falando nesses orixás. Mas, Leno, para todo caminho, para toda estrada tem dois caminhos. Eu posso chegar numa encruzilhada, em Zila, Exu ou a divindade dos caminhos da nação de cada pessoa, me dá uma outra perspectiva. E nos deu, enquanto brincante maracatu. Houve uma busca por essa ancestralidade africana, por esse resgate desse batuque cearense. E um dos grandes pesquisadores disso chama-se Descartes Gadelha. Ele é responsável por muita coisa que a gente vai conversar hoje. Um senhor chamado Cláudio Corrêa, que também vai estar conversando com vocês, se torna presidente do Voz da África. E chama o Descartes para uma conversa, e no diálogo deles, eles resolvem constituir um sotaque, uma batida, um ritmo específico desse maracatu, sem fugir a essa célula do nosso maracatu tradicional, mas trazendo um batuque mais dançante, mais ritmado. Mas, Leno, essa última logo que vocês cantaram é do Voz da África. Ele volta, ele transita, é tradicional do nosso maracatu, ele não pode fugir. Mas também se constitui outras informações, como a de uma batida própria, que nós chamamos de sotaque, próprio do maracatu, Voz da África. O Descartes se embebeda na pesquisa dos batuques cearenses e ainda trabalhando na perspectiva de um batuque regido, pautado e construído com toda aquela estrutura que são as cabaças, os ganzás, os ferros, os gonguês, os surdos e as caixas, uma batida diferenciada e um pouco mais andante, brincante, dançante. O corpo se move, esse corpo ancestral do maracatu, em sua dança, em sua música, ele se mexe um pouco mais. Leno,
Foi complexo o processo? Foi um processo muito difícil, inclusive de aceitação daquele grupo tradicional de brincantes de maracatu que achava aquilo um absurdo, mudar essa batida. Eu sou tradicionalista, mas eu entendi o que ele quis fazer. E deu muito certo. Voz da África, por muitos anos, brincou na avenida com esse ritmo, chamado ritmo do Voz da África, o ritmo maracatu Voz da África, e esse ritmo, ele gerou outras perspectivas e outras possibilidades. Leno, o que foi que ele fez? Ele reproduziu a célula. Ele só fez isso. A célula tradicional, que era aquela da caixa, ele trouxe para o surdo. Repetiu. E dobrou. Ó a célula principal, que estava na caixa. Ele me pega a caixa, que era sem esteira, e traz a esteira de volta. Então, a caixa começa a produzir o som mais estridente. Beleza? Fica mais rápido um pouco. Muito, né? Em relação àquela batida tradicional, mas não é muito no que nós vamos ver mais na frente. Mas ela se torna um ritmo dançante, um ritmo mais contagiante, não que o outro não seja, que quem gosta de maracatu gosta daquela pisada, mas o Voz da África inova. Ele constrói uma nova perspectiva. Ele traz essa ancestralidade mais pungente, mais dançante, mais pautada nos batuques. Ele mantém o gongue, só que fazendo uma frase próxima à do maracatu de Pernambuco. E o triângulo, ele mantém. O chequeré, ele vai encher. Tchá, 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 tchá. Ele vai encher esse som. Tchá, 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 como no baco virado. Tchá, 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 tchá. E deixa mais empolgante. Ele mantém os ganzás, ele mantém os ferros, ele mantém a estrutura do batuque, ele não mexe nisso. A única coisa que ele faz é construir um novo ritmo. Maracatu, Vozes da África. Plam, plam, tum, 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 tum. Benção tambor de couro cru, Vozes da África é nosso maracatu. Benção tambor de couro cru, Vozes da África é nosso maracatu. Navios negreiros chegavam de Angola, Oi, oi, ai, ai, cargas preciosas só de corações. Oi, oi,
ia, ia. De amor e alegria e da força da raça. Ioiô, ia, ia. Para construir nossa grande nação. Ioiô, ia, ia. Benção tambor de couro cruz, vozes da África é nosso maracatu. Benção tambor de couro cruz, vozes da África é nosso maracatu. Mas a força e a luz e todos os orixás quem nos deu foi mamãe África. E o seu jeito de amar quem nos deu foi mamãe África. Tapacaruru, farofa e a lua quem nos deu foi mamãe África. E a cor do Brasil e o belo cantar quem nos deu foi mamãe África. 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 Benção tambor de couro cru, vozes da África é nosso maracatu. Benção tambor de couro cru, vozes da África é nosso maracatu. Davi e os negreiros chegavam de Angola, Oi, oi, ai, ai. cartas preciosas só de corações, Oi, oi, ai, ai. de amor, alegria e da força da raça, Oi, oi, ai, ai. para construir nossa grande nação. Oi, oi, ai, ai. Davi e os negreiros chegavam de Angola, Oi, oi, ai, ai. cargas preciosas só de corações, Oi, oi, ai, ai. de amor, alegria e da força da raça, Oi, oi, ai, ai. para construir nossa grande nação. Oi, oi, ai, ai. Batida, vozes da África, maracatu, vozes da África. Leno, extremamente contagiante, muito mais rápido do que a batida tradicional cearense. Isso foi uma revolução, gente. Na forma de dançar, no andamento do desfile do maracatu, né? Por quê? Porque o desfile era dolente. O maracatu demorava para chegar. Você escutava de longe o batuque até chegar o baliza, era uma coisa... E de repente você vê aquela batida que parece uma locomotiva chegando, anunciando. É uma revolução. Como toda revolução, nem sempre bem aceita, mas foi. E funcionou por muito tempo. Voz da África, dentro dos desfiles dos maracatus de Fortaleza, existe uma premiação. E o Vozes da África ganhou por várias vezes esse prêmio. Então, isso gerou algumas visões. Que visões foram essas? Oxe, é mais dançante? É mais contemporâneo? É um sotaque novo? É um formato novo? É uma proposta nova? É uma nova construção de maracatu? É rítmica. O corpo do maracatu permanece o mesmo, mas aquele corpo é ancestral. Essa batida está dentro da gente. E foi isso que o Descartes fez, ele trouxe essa batida. O dançar se torna, aquela pisada, ela fica um pouco mais apressada, mas a pisada é a mesma. Nós não perdemos a cena do maracatu, aquela coisa cênica, aquela coroação, porque é a coroação da rainha do maracatu. Incenso e mirra, manjericão, água de cheiro de açucena. Vamos coroar a nossa rainha, vamos perfumar a nossa rainha no grande dia da coroação. A batida é tradicional, ainda se mantém isso, né? O que se torna é mais
pulsante. Se assim, eu acho que o termo seria esse, pulsante. Se torna mais pulsante. E abre diálogo com outras forças. Um senhor chamado Praxedes, salvo engano, na década de 90, entre 93 e 95. Eu era bem novinho, né? E era na Bela Vista, eu morava na Gonçalves Dias. Eu achava muito interessante esse maracatu, porque ele vem com uma outra proposta, um negócio. Praxedes Elgan, um amigo que eu tenho, um abraço, Praxedes. Ele e a esposa é mãe de santo, né? E ele traz uma proposta muito, muito voltada a essa perspectiva ancestral africana. O maracatu sempre trouxe luas que em suas letras falam da vida dos heróis e heroínas da cultura desse povo negro. E o Praxedes queria fortalecer isso, inclusive com perspectiva pautada na cultura afro-brasileira, ou afro-indígena, né? Inclusive tem uma lua deles que fala que é um cântico de caboclo, né? Caboclo brasileiro. E aí o Praxedes monta o baobá. E quando ele resolve montar o baobá, ele traz à tona novamente Descartes Gadelha. E Descartes é convidado para novamente fazer uma pesquisa. E para que essa pesquisa desse resultado e culminância com um ritmo específico do baobá, né? O baobá, ele traz também esse viés de uma pauta ligada aos terreiros. O maracatu não sai do terreiro, diferente dos de Pernambuco, que muitos saem, mas o do Ceará não sai especificamente do terreiro. O terreiro sai no maracatu. A gente que é terreiro brinca maracatu desde sempre. Primeira vez que eu fui ver um maracatu, eu fui ver porque minha mãe, Dona Zimar, que é mestra da cultura, me levou para ver o maracatu, porque o pai de santo dela ia sair de rainha, que era o finado Zé Alberto. Ferreira Nunes da Silva, Zé Alberto do Campo do Pio, ficava ali no Rodolfo Teófilo, o terreiro dele, do Rei do Cangaço, que ele tinha um da Maria Morama lá em Maraguape. E a gente foi ver esse maracatu, e eu fui ver o padrinho, a gente chamava de padrinho, de rainha de maracatu. Achei aquilo ali a maior viagem, um máximo, massa, como diz o cearense, né? Então, assim, quando a gente chegou lá, né, quando você chega lá, o terreiro está dentro do maracatu. Não é à toa que o Praxedes é casado com a mãe de santo. Não é à toa que ele é algã. Não é à toa que a gente aqui de terreiro curte maracatu, brinca maracatu. Porque faz parte dessa ancestralidade da gente. E o Praxedes resolveu que era importante deixar e colocar à tona dentro do maracatu dele, muito mais palpável, dentro do ritmo, esse batuque cearense. O Descartes vai em busca, mais uma vez, de construir esse ritmo. E aí, eu acho que ele pensou em ousar mais. Ousar mesmo. O Descartes constrói o batuque do baobá com a criação de um instrumento, que não é o timbal. Eu trouxe o timbal para exemplificar. O Descartes constrói um instrumento chamado sorongo, que tem um formato de barrica, uma pele de madeira, uma pele de couro, com o arroxo mesclado entre tarraxas de parafuso e corda, e uma pele sintética. A gente tem sempre que manter a pele sintética, porque o nosso carnaval é no inverno, né? De fevereiro chove muito aqui. E ele traz uma batida muito contagiante. E depois ele divide essa batida, que ele faz no sorongo, em toda a estrutura do batuque de maracatu. Os surdos, o triângulo, o gongue, o chequeré, as cabaças. E a batida é...
tirar a caixa aqui, porque ela está dando um... Tá? Só afastar ela um pouquinho para cá. Leno, mas você está tocando um ritmo aí que eu já escutei no terreiro. Beleza. Tem um ritmo que é muito próximo, é de origem banto. Chama barra-vento, que é... Essa é a base. E ele é... Eu ainda não conversei com o Descartes sobre isso, mas pelo que eu conheço ele e pela construção da pesquisa dele, Descartes é um cara que pesquisa muito a cultura afro, provavelmente ele pegou células daí, que é muito próximo, tá? E aí o que foi que ele fez? Ele fez, ó, ele pegou o surdo, o surdão, uma baqueta e resolveu dar um contratempo. Segura. Vou fazer isso, tá? Tá? Segura. Beleza. Aí me trouxe a caixa enchendo todo esse ritmo. Beleza. Manteve o triângulo, fazendo a pulsação, manteve o gongue, manteve tudo isso. Mas Leno é uma revolução agora armada. O negócio foi trash. Os caras botou pancadão. E aí, a batida tradicional fica onde? Eles fugiram completamente desse processo, daquela batida plá, tá, tá, plum. Eles ainda vão usar isso? Como é que eles iam construir isso? A proposta foi a seguinte: vamos mesclar. Quando eu digo para vocês que todos os maracatus, mesmo tendo seus próprios sotaques, ainda trabalham a batida tradicional, é porque não pode se fugir à base, à raiz, à origem, mas se pode construir dentro dela. E eles trouxeram a seguinte batida. Chegou na terra do sol, chegou pra brincar, fazendo uma gira, girando na ginga, banhado na luz dos seus orixás. Baô, 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 ba, chegou na terra do sol, chegou pra brincar, fazendo uma gira, girando na ginga, banhado na luz dos seus orixás. No primeiro dia em que o mundo criou, foi um baobá que o Olorum plantou, de fruto gostoso, de cor amarela. Vambora, meu povo, sair da janela. Se
Se o sol está quente, se tá de rachar, tem água no tronco pra se refrescar. Se o sol está quente, se tá de rachar, te dou minha sombra, eu sou o baobá. Os ferros chamou, bateu o tambor, vambora comigo, quem vai eu já vou. Os ferros chamou, bateu o tambor, na festa de preto que já começou. Dança meu maracatu na sombra do baobá, que lindo maracatu é o nação baobá. Dança meu maracatu na sombra do baobá, tá lindo, é lindo de ver o meu nação baobá. Dança meu maracatu na sombra do baobá, que lindo maracatu é o nação baobá. Dança meu maracatu na sombra do baobá, tá lindo, é lindo de ver o meu nação baobá. Pedrinha miudinha de Aruanda, palma cheia, lajeiro tão grande, tão grande de Aruanda, pedrinha miudinha na Aruanda, lajeiro tão grande na Aruanda, Pedrinha miudinha de Aruanda, lajeiro tão grande de Aruanda, pedrinha miudinha na Aruanda, lajeiro tão grande na Aruanda, Seu boiadeiro por aqui choveu, seu boiadeiro por aqui choveu, água rolou, foi tanta água que meu boi bebeu, foi tanta água que meu boi nadou. Seu boiadeiro por aqui choveu, seu boiadeiro por aqui choveu, Água rolou, foi tanta água que meu boi bebeu, foi tanta água que meu boi nadou. Pedrinha miudinha de Aruanda, Lajeiro tão grande na Aruanda, Gente, baobá, vocês lembram? Tá? Esses são cânticos de caboclo, viu, gente? Caboclo índio. Do terreiro. Tem que reverenciar os ancestrais, né? Não adianta só brincar, mas tem que brincar com seriedade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, só para contextualizar. Vocês lembram? Falei para vocês que o maracatu conta a história do Brasil, baliza, negros, índios, corte, tal. Esse caboclo índio é um personagem importante dentro da brincadeira de maracatu. E em reverência e em honra a eles, nós resolvemos mesclar, né, dentro da lua do baobá, os cânticos. E também para homenagear a mãe Janaína, né, que é de terreiro. É isso, né, gente? Pois vamos. Pois bem, essa construção, esse processo não para por aí, tá? Eu vou falar agora, assim, sobre mais um sotaque desse maracatu cearense.
Vocês viram que o negócio começou a se tornar extremamente dançante, mas não perdeu a sua relação do corpo da dança, do corpo do maracatu, da roupagem que é o maracatu cearense. Dessa questão da senioridade, da cena, mantendo sempre, inclusive mesclando a batida tradicional com os sotaques relativos a esse maracatu. Eu fui um dos mestres de batuque do Voz da África, na gestão do presidente Cláudio Corrêa. Hoje, quem está à frente do Voz da África são dois grandes amigos meus, o Aderaldo e o Márcio, né? Gente da cultura popular e gente boa. Eu tenho boas amizades, eu sou brincante de maracatu, eu gosto. É uma coisa que eu amo muito. Mas eu sou uma pessoa que me dedico, eu não consigo me dedicar a mais de uma coisa ao mesmo tempo. Leandro, por que tu está falando isso? Assim, porque parte desse momento que eu vou falar agora foi construído comigo. Vou explicar o porquê. Quando eu era um dos mestres que era Descartes, construía a loa, o ritmo, tudo, Marcão, era aquele grande mestre que conseguia harmonizar todo o processo e eu cuidava dos batuqueiros, que eram mais de 80, né? De arrumar os instrumentos, de deixar tudo, de fazer a coisa harmonizar, de dar os ensaios. No ensaio geral, como o batuque era muito grande, tínhamos que estar os três. Então era muito complicado para a gente, era muita responsabilidade. E a confiança dos brincantes, do Cláudio e do Aderaldo, que era quem na época cuidava do maracatu, e para transferir isso para a gente queria fazer um bom trabalho. Eu recebo um convite do Descartes, num ensaio, acontecia aos sábados, era aos sábados, na Governador Sampaio, Voz da África, a sede era na Governador Sampaio. E num desses momentos, o Descartes chega para mim e diz assim: Leno, tem um amigo meu ali, o Miltinho, que está querendo conversar com a gente, vamos lá comigo? Eu disse: tudo bem, mestre, vamos. Marcamos um dia e fomos. Deixa eu explicar quem é o Miltinho. O Miltinho morava ali próximo ao Hospital da Polícia, fica ali quase esquina com o Domingos Olímpio, perto da casa, quase frente com uma das entradas da casa do Descartes. E o Miltinho é um dos grandes artistas plásticos do estado do Ceará. Porque para a gente a morte é só um sono. O corpo dele estava cansado e ele resolveu dormir. E o Miltinho é uma pessoa do carnaval, fazia bonecos gigantes, obras de arte belíssimas, expunha ali no Shopping Benfica, em várias galerias, em várias galerias do estado, fora daqui, é um grande artista plástico do estado de Ceará. E o Miltinho, um apaixonado por bloco, né? O Miltinho tinha um cordão de frevo, o Miltinho tinha um bloco de bonecos, fazia aqueles bonecos gigantes, começou a trabalhar com reciclado, eu achava aquilo o máximo, esponja e tudo. E participou de vários blocos, brincou em vários blocos, ajudou muito, muito bloco aqui. Um homem do carnaval, brincante. Porque eu digo muito que ser brincante é um vício, e um vício agradável. A gente gosta do carnaval, a gente brinca carnaval e a gente se perde nessa brincadeira porque não dá para viver sem o carnaval. Pois bem, o Miltinho tinha um sonho de botar um maracatu, certo? E ele chama o Descartes. O Descartes, nesse momento aí, ele já estava transitando, o Descartes sempre transitou por todos esses maracatus. O Ás de Ouro, o Rei de Paus, o Voz da África, o Nação Iracema, o Solar, que estava se constituindo com o Pingo, ele sempre transitou por todos esses brinquedos, né? Foi maracatu, o Descartes está dentro. Fora os blocos de samba, né? As escolas de samba, é um homem do carnaval, né? Além de ser um artista plástico, não sei se vocês sabem, mas tem peças do Descartes em museus na França. Um grande artista. E o Miltinho também era no mesmo naipe, né? A gente tem uma leva de artistas muito bons aqui. Mas o Miltinho tinha um sonho de botar o maracatu.
Chamou o Descartes disse, rapaz, é o seguinte, eu tenho um rapaz ali, que ele tem uns, eu trabalho com percussão desde 94, gente, 1994, e eu tinha vários grupos de percussão, dando aula de arte e educação. Minha formação é em história, eu sou especialista em cultura afro-indígena, com especialização, né? Fiz curso e tudo. Mas eu trabalhei sempre com o que o terreiro me deu, que foi o tambor. E em 94 eu comecei a trabalhar especificamente trabalhava como caixa da Caixa Econômica, larguei e fui trabalhar especificamente com percussão. Minha mãe quase que fica louca, mas tudo bem. E eu constituí vários grupos de percussão. Em Fortaleza eu dava aula em 4 ABCs, né? Dava aula no DCE da UFC, dava aula em Guaiúba, em Pacatuba, em Maracanaú, eu cheguei a dar aula em Có. E com o Descartes eu já tinha ido construir maracatu em vários deles. Quando foi construir os instrumentos do vento forte, que era lá em Aracatiaçu, eu fui. Descartes me pediu para ir. Quando foi para construir tambor numa proposta de maracatu em Senador Pompeu, Descartes, lembra? Vai lá, eu fui. Eu nunca enjeitei uma palavra dele, porque eu sabia que era coisa boa. E aí o Descartes me convida para ir conversar com o meu tio. O meu tio expõe a ideia de fazer um maracatu. E que esse maracatu, ele queria que tivesse o nome de Kizomba, né? Porque era uma festa, ele era um homem festeiro. E o Descartes me chama e diz assim, Leno, vamos fazer essa Kizomba, vamos fazer essa festa, eu já preparei um ritmo para o Kizomba e tal. Eu disse, mestre, eu posso fazer uma coisa? Ele disse, o quê? Eu disse, eu posso trazer um amigo meu para ajudar? Ele disse, pode. Eu tenho um amigo, que é meu compadre, chama Cleiton Martins. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona essa história percussiva de grupos de percussão se expandindo pela periferia de Fortaleza. Mas eu vou fazer um pequeno resumo. Um cara chamado Erasmo Lousada, que era do Canto em Cada Canto e é um dos grandes luthiers de corda do Brasil e é daqui de Fortaleza. A oficina dele fica ali no bairro de Fátima. Ele trabalhava através do Canto em Cada Canto em todas as vilas olímpicas. E ele tinha um trabalho com percussão. Ele dava aula de percussão. Ele se espelhou no projeto Axé, que deu origem ao Orodum, e a vários projetos no Brasil em que a percussão se torna aglutinadora e transforma a vida do povo. Esse cara foi o cara que deu o pontapé inicial nesse processo. E a gente foi seguindo essas linhas. Meu amigo Erasmo, um abraço. Dentre e de resultado dos trabalhos dele, aparece o Cleiton. O Cleiton é aluno do Erasmo. A gente cria uma boa relação e o Cleiton monta um trabalho dentro da Fazenda da Esperança. Ali, no céu, né? No centro Irapuru. Lá tem um projeto chamado Casa do Menor São Miguel Arcanjo. E o Cleiton dava aula lá no espaço da Casa do Menor. Só um minutinho que está passando um helicóptero. Mas não precisa cortar não, a gente segue. Vou fechar agora. Tudo bem. Tudo bem, muito obrigado. Cris, você é o cara. Você é o que me apaixonei. Bicho, é o seguinte. Pois não. Vamos voltar para o discurso, né? Não pode... Já estou brincando até demais. Aí o que é que acontece? O Cleiton tinha esse projeto, né? Na Casa do Menor São Miguel Arcanjo, cara, 200 crianças. Ele dava aula lá, ele tinha um núcleo no Rio de Janeiro, tudo resultado desse trabalho das Vilas Olímpicas. Que ele aprendeu com o Erasmo, também toca guitarra, é roqueiro, aquele rock, progressivo mesmo, e toca percussão, o filho dele também, hoje o Marte, toca percussão, batera, pancada. Cheguei para o Cleiton e disse assim, compadre, tá fazendo o quê? Aí ele disse assim, nada. Eu disse, vamos ali comigo? Expliquei a proposta para ele. Levamos eu, Cleiton, Descartes e Miltinho e montamos uma proposta. E o Cleiton tomou a frente dessa bateria, dessa percussão. A gente ajudando com o instrumento. Descartes doou, o Descartes sempre doou muito instrumento. Fez toda aquela construção, a gente trouxe instrumento, eu trouxe instrumento. A gente montou o batuque. E o Cleiton tomou a frente com os alunos dele. Tinha muita gente, né?
E botaram um maracatu chamado Kizomba. E que o Kizomba durou até o ano passado. Por vários fatores, o Kizomba se transforma agora em Obalomim. Mas o Kizomba, ele é uma construção a partir da ideia do Miltinho, que infelizmente se cansou e resolveu dormir. Só avisou depois que dormiu. Morreu. Quem ficou à frente desse maracatu foi o Cleiton e o Wellington, que foi uma amizade forjada dentro do maracatu e que são amigos até hoje. Pois bem, o Descartes traz a seguinte proposta. Ele mantém o gongue, ele mantém o triângulo, dando a pulsação, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum. A célula, aquela célula tradicional que ele não fugiu, ele manteve. E aí, ele pegou a caixa e deixou a caixa cheinha. Ele encheu. E aí a Kizomba, que era a festa que o Miltinho queria, nasceu. Vai ter festa no mar, que Kaiaiá mandou. Vai ter festa no mar, o Kizomba zoelou. Vai ter festa no mar, que Kaiaiá mandou. Vai ter festa no mar, o Kizomba zoelou. Sob a luz do amanhecer, nasce a vida e o amor. A doçura de um povo que com ela caminhou. Grande Deus Amicaiá, nos dá tua permissão. Do maracatu Kizomba, expressa sua devoção. Vai ter festa no mar, vai ter festa no mar, que Kaiaiá mandou. Vai ter festa no mar, o Kizomba zoelou. Vai ter festa no mar, que Kaiaiá mandou. Vai ter festa no mar, o Kizomba zoelou. Balaieiro vem chegando para a festa de ioiô. Traz os índios e os guerreiros para a festa de Nagô. Na batida do zabumba tem mandinga, tem dendê. A rainha com as flores pra Kaiaiá receber. Vai ter festa no mar, Vai ter festa no mar, que Kaiaiá mandou. Vai ter festa no mar, o Kizomba zoelou. Vai ter festa no mar, que Kaiaiá mandou. Vai ter festa no mar, o Kizomba zoelou. Sob a luz do amanhecer, nasce a vida e o amor. A doçura de um povo que com ela caminhou. Grande Deus Amicaiá, nos dá sua permissão. Do maracatu Kizomba, expressa sua devoção. Vai ter festa no mar, Vai ter festa no mar, que Kaiaiá mandou. Vai ter festa no mar, o Kizomba zoelou. Vai ter festa no mar, que Kaiaiá mandou. Vai ter festa no mar, o Kizomba zoelou. Balaieiro vem chegando para a festa de ioiô. Traz os índios e os guerreiros para a festa de Nagô. Na batida do zabumba tem mandinga, tem dendê. A rainha com as flores pra Kaiaiá receber. Vai ter festa no mar, Vai ter festa no mar, que Kaiaiá mandou. Vai ter festa no mar, o Kizomba zoelou. Vai ter festa no mar, que Kaiaiá mandou. Vai ter festa no mar, o Kizomba zoelou. Vai ter festa no mar, que Kaiaiá mandou. Vai ter festa no mar, o Kizomba zoelou.
Gente, Leno, dançante, aproveitando a mesma célula, sendo construído dentro dessa... E essas evoluções vêm acontecendo. Tem outros sotaques? Tem. Nós temos o Nação Fortaleza, né? O Calé me faz um resgate do balanceio, extremamente contagiante, mas também mantendo a tradição, que o Calé gosta muito da batida tradicional. O Pingo, com o Solar, também construindo uma outra perspectiva de maracatu, que não deixa de ser de maracatu e do Ceará, porque é cearense, e com uma cara muito interessante, né? E que a princípio causou alguns estranhamentos, porque o Pingo, o pessoal geralmente só usava o negrume, a tinta preta, né? O Pingo trouxe vermelho, amarelo, com ou sem tinta, né? Leno, isso é da tradição no maracatu? É invenção do Ceará? Não. Tem na África? Tem. Mas aí a gente pode conversar sobre isso no decorrer do nosso encontro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, esse momento, que é o dos instrumentos e falando dos ritmos, eu vou ter que parar, eu vou ter que acabar, porque tudo chega ao final, né? E esse momento dessa oficina está acabando, né? Eu queria agradecer a quem está organizando o Ceará Conectado pela Dança Popular, porque falar de maracatu, falar da dança do maracatu, do corpo ancestral que esse maracatu proporciona ao cearense, é falar desse batuque. E agradecer por terem me escolhido. Eu estou extremamente honrado, né? Agradecer a quem promove cultura. Nós temos alguns parceiros, tá? Prefeitura de Fortaleza, a Lei Aldir Blanc, a Secretaria do Estado, o Governo Federal, o Instituto Federal, e aí vai, né? O pessoal do Canto da Jandaia, que está aí com muita paciência, me ajudando a fazer esse momento, tá? E eu queria agradecer ao Cris e à equipe dele pela paciência conosco e dizer para vocês que eu estou sempre à disposição, que eu sou brincante, que eu gosto disso, que me dá prazer conversar sobre isso, que 2 horas parece pouco, no instante passou. E agradecer aos meus camaradas que estão aqui me ajudando, Rosenberg, Leon, Samuel e Tom Jones, que tiveram paciência comigo, porque eu sou meio impaciente, às vezes eu estou no 220, eles conseguem me deixar um pouco mais calmo. E agradecer a oportunidade, dizer para vocês que o diálogo está aberto. No que eu puder construir esse diálogo, eu estou à disposição. Olorum do pé. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Oromimayo, yabadoa yeyeo. Oromimayo, yabadoa yeyeo. Ai, ai, oxum mirereu. Ai, ai, oxum mirereu. Oromimayo, yabadoa yeyeo. Oromimayo, yabadoa yeyeo. Alado, oxum mirereu. Ai, ai, oxum mirereu. Ela é mina de Caioto, ela é mina de Caioto, ela é mina de Caioto, ela é mina de Caioto. Laba, laba, que laba, o Oxuni denagu. Laba, laba, que laba, o Oxuni denagu. Oromimayo, yabadoa yeyeu. Oromimayo, yabadoa yeyeu. Alado, oxum mirereu. Ai, ai, oxum mirereu. Ela é mina de Carodo, ela é mina de Carodo,
ela é mina de carodo, ela é mina de carodo. Laba, laba, que lava o Oxuni denago. Laba, laba, que lava o Oxuni denago. Oromima, yo, yabadoa, ye, ye.